Bom, pessoal, vou fazer aqui um exemplo para vocês de um circuito, né? Uma ponte retificadora de onda completa, tá? E aqui eu vou calcular, né, a corrente eficaz, que seria a corrente RMS. Vou calcular a corrente média, certo? E vou calcular a frequência na carga, né? Então, para que eu possa calcular a corrente média e a corrente eficaz, é necessário encontrar, pessoal, a tensão média na carga e a tensão eficaz na carga, tá? Então, em cima de todos esses parâmetros aí, eu vou conseguir calcular a corrente eficaz e a corrente média, né? Que seria a corrente eficaz RMS, né? Que seria aquela corrente RMS e a corrente média, tá? Então, vamos lá. Gente, aqui, pessoal, eu estou considerando os seguintes parâmetros, tá? Então vamos lá. Eu estou considerando aqui uma fonte no primário, né, uma fonte de 220 volts, tá? Com uma frequência de 60 Hz, tá, ok? Então aqui eu tenho 220 volts com uma frequência de 60 Hz no primário aqui do transformador, tá? E no secundário aqui do meu transformador center tape, eu fiz os cálculos, pessoal, para deixar, né, uma saída proporcional a 12 volts, tá bom? Então a saída aqui do meu transformador center tape é 12 volts, presta atenção. Todos os meus cálculos aqui serão feitos baseado na saída, no secundário do center tape aqui, que é 12 volts, tá? Para encontrar os valores do V-Sine, eu precisei encontrar a tensão de pico. Então é só pegar o 220 RMS e multiplicar pela raiz de 2, eu chego em 311,126, então que é a tensão de pico do primário. Configurei minha fonte com 60 Hz, tá? E na saída, gente, para que eu possa ter uma saída de 12 volts, eu tive que fazer aquele cálculo que eu mostrei para vocês no vídeo anterior, né? Eu fixei o secundário do transformador com uma indutância de 1R e encontrei 672,22, né? Usando aquela fórmula que é a tensão de entrada dividido pela tensão de saída, que no caso aqui eu queria 12 volts, tudo isso elevado ao quadrado, né? Multiplicando a indutância aqui do secundário, que no caso aqui é 1, então vai permanecer 336,11. Como eu estou trabalhando com center tape, eu tenho que multiplicar esse valor por 2. Então eu cheguei em 672,22, tá? Por isso que aqui eu encontrei exatamente 12 volts no secundário, ok? Então vamos lá, gente. Primeiramente, olha só, eu coloquei toda a nomenclatura aqui de tudo que eu vou trabalhar, tá? Então vamos lá. VP1 corresponde à tensão de pico no primário. Eu calculei que a tensão de pico no primário é 220 vezes a raiz de 2, que me correspondeu a 311,126, como comentei anteriormente, tá? A tensão de pico no secundário, gente, vocês podem perceber que o meu secundário aqui, ele é 12 volts, né? Esse valor é um valor RMS, tá? Ele é um valor eficaz aqui, 12 volts, tá bom? Então a tensão de pico aqui na saída do transformador nada mais é do que 12 volts multiplicado pela raiz de 2, que é 1,414, tá? Então a tensão de pico no secundário ficou 16,968, tá? Aí depois, gente, vamos lá. Eu preciso calcular a tensão de pico na carga, porque através da tensão de pico na carga eu consigo, né, fazer os cálculos da minha tensão eficaz, a minha corrente eficaz e a minha corrente média, né? Então, como que eu faço para calcular, gente, a tensão de pico, né? Esse VPRL aqui, vocês estão vendo? O VPRL seria a tensão de pico na carga. Gente, a tensão de pico na carga nada mais é do que a tensão de pico no secundário, que eu encontrei aqui, que é 16,968, menos 2 que multiplica a tensão, a queda de tensão do diodo aí, que é 0,7, né? Como a gente tem aqui, gente, uma ponte retificadora com 4 diodos, né? Vocês podem perceber que a corrente ela vai passar por 2 diodos, concorda comigo? Então tem que subtrair
duas vezes, tem que pegar a tensão de pico no secundário e subtrair por duas vezes a tensão, da queda de tensão do diodo, né? Que no caso aqui eu encontrei VP2, que seria a tensão de pico no secundário, menos duas vezes a queda de tensão do diodo, que é 0,7. Então ficaria 16,968 menos 2, que multiplica 0,7. Então eu encontrei aqui que a tensão de pico na carga, presta atenção, a tensão de pico na carga é 15,568, tá? Bom, feito isso, gente, eu vou encontrar agora a tensão eficaz. Presta atenção. O que é a tensão eficaz? Seria a tensão RMS, né? Qual que é a tensão eficaz na carga? Gente, a tensão que está sobre esse resistor aqui, né? Vocês podem perceber, olha, deixa eu só pegar aqui um voltímetro, AC voltímetro, né? Vamos colocar ele em paralelo aqui para fazer a medição. Vamos colocar aqui. Deixa eu ver se ele vai medir. Talvez ele não mediu, né? Então, gente, a tensão que eu encontrei aqui, a tensão que está sobre o R1 aqui, pessoal, é a tensão eficaz, tá? Então, aqui é a tensão eficaz, a tensão RMS. Gente, o que é uma tensão RMS? Eu tenho que pegar o valor de pico na carga, né? O que é a tensão de pico na carga? Gente, a tensão de pico na carga, eu encontrei aqui que é 15,568. Então para eu encontrar a tensão eficaz, eu tenho que fazer o quê? Pegar a tensão de pico na carga e dividir por 1,412, que seria a raiz de 2. Quando eu tenho a tensão de pico e quero encontrar a tensão eficaz, eu pego a tensão de pico e divido por raiz de 2. Agora, quando eu tenho a tensão eficaz, que é RMS, e quero encontrar a tensão de pico, eu pego a tensão RMS e multiplico pela raiz de 2, tá? Então, neste caso aqui, a tensão eficaz na carga nada mais é do que a tensão de pico em cima da carga, que nós encontramos aqui, né, que é 15,568, dividido pela raiz de 2. Eu encontrei aqui 11,009, né, gente? Mas aqui o está apresentando 10,5, né? Aí é o cálculo que ele fez, tá? É o cálculo que ele se baseou aí, tá? Bom, se eu calculei aqui agora, é arredondamento, né? Vamos imaginar que aqui ele fez um arredondamento. Bom, se eu fiz o cálculo aqui e encontrei a minha tensão eficaz sobre a carga, né? Já achei minha tensão eficaz sobre a carga, ok? Como que eu faço para encontrar a corrente eficaz? Gente, o que é corrente? É tensão sobre a resistência, né? Então, a corrente eficaz nada mais é do que a tensão eficaz, né? A corrente eficaz, olha aqui, ó, o IE é a corrente eficaz, nada mais é do que a tensão eficaz sobre a carga, que é 11,009, dividido pela carga, pela resistência da carga, que no caso aqui é 10. Então eu encontrei aqui, gente, aproximadamente 1,1, vai, arredondando aqui, vai 1,1. Tá bom? E aqui no simulador, ele apresentou para mim, se vocês forem analisar aqui, ele apresentou aqui para mim que a corrente é 1,05, vai, dá um pouquinho de diferença aqui por causa do arredondamento, né? Aqui é cálculo computacional. Bom, e a corrente média, pessoal? A corrente média nada mais é do que a tensão média, lembrando que você está trabalhando com ponte retificadora, né? Então, você precisa da tensão média sobre a carga. Gente, para que você possa calcular a tensão média sobre a carga, ela vai ser o quê? Né? Ela tem uma formulazinha, que é a tensão de pico sobre a carga, que multiplica 0,308 ou 0,636. Pessoal, neste caso aqui, ó, que eu tenho um exemplo aqui no Proteus, vocês estão observando que o sinal azul aqui é o sinal após a ponte retificadora. Vocês estão observando aqui que o sinal é contínuo pulsante, concorda comigo? Aqui o sinal é contínuo pulsante, né? Então, gente, se o sinal aqui é contínuo pulsante, né? Então eu tenho um formato de onda, de uma retificação de onda completa. Então, se a minha retificação é por onda completa, eu vou ter que fazer a multiplicação da minha tensão de pico, tá, sobre a carga, que multiplica 0,636, né?
Se não for, por exemplo, uma onda completa, aí eu tenho que multiplicar por 318. Mas como que eu sei, professor, que é uma onda completa? Olha só, eu tenho os dois semiciclos aqui, ó. Tá vendo? Ó? É contínuo pulsante, né? Agora, se não tivesse como se diz, se não fosse uma retificação por onda completa, ele ficaria um ciclo, né? Zero, um ciclo, zero, um ciclo, zero. Neste caso aqui, é um ciclo, um ciclo, um ciclo, um ciclo, ou seja, contínuo pulsante. Então, nesse caso, é 0,636, né? Então, aqui, gente, a tensão de pico, a tensão média na carga, nada mais é do que a minha tensão de pico sobre a carga multiplicada por 0,636, que me resultou aqui em 9,901248, tá? E a corrente média na carga, pessoal? Bom, a corrente média na carga é, basicamente, a tensão média sobre a carga dividido por RL, né? Aqui no caso aqui o RL seria a carga em si, que seria 10 ohms. Então eu cheguei numa corrente aqui de 0,990 ampere. Tá? Então aqui eu tenho a corrente média e aqui eu tenho a corrente eficaz, tá? E a frequência na carga, gente, vamos dar uma analisada aqui, ó. Vamos ver se vocês conseguem enxergar o que eu vou fazer aqui, tá? Pessoal, quando eu vou trabalhar com a tensão média na carga, tá? Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês, ó. Olha só, gente. Vocês concordam comigo que a tensão no secundário e no primário é 60 Hz? Sim, é 60 Hz. Então, o ciclo do meu sinal aqui, nada mais é, ó, ele começa aqui e termina aqui, né? Então, aqui é um ciclo. Isso aqui são 60 Hz. Agora, vocês prestaram atenção que o semiciclo negativo, ele veio para cima do gráfico, né? Quando eu estou trabalhando com retificação por onda completa, ele veio para cima. Então, o ciclo, gente, é só esse pedacinho aqui. Concorda comigo? É só esse pedacinho aqui. Agora, vamos lá. Se uma onda normal é 60 Hz, né? Ela começa em zero, sobe para o pico, desce para zero, vai até menos VP, que seria o tensão de pico negativa, volta para zero. Então, um ciclo, né, de uma onda, um sinal senoidal comum, ele começa aqui e termina aqui, né? Olha só. Então, ele começa aqui e termina aqui. Ou seja, ele começa aqui e termina aqui, ok? Então, gente, um sinal de onda completa, um sinal senoidal comum, ele tem 60 Hz. Agora vocês estão prestando atenção que esse pedacinho aqui, ó, o semiciclo negativo, ele veio para cima. Imagine esse pedacinho aqui, ó, para cima. É o que está acontecendo aqui. Vocês concordam comigo que vai ser o dobro? Né? Então, como eu estou trabalhando com uma retificação por onda completa, esse semiciclo negativo ele passou aqui para cima, então é o dobro da frequência, né? Então se é 60 Hz, então 60 vezes 2 é 120, então a frequência na carga seria de 120 Hz, né? Se eu quiser achar o período, vamos confirmar aqui, 1 dividido por 120 é a mesma coisa do que, vamos colocar multiplicado por 1000 para dar em milissegundos, é a mesma coisa que 8,33 milissegundos, tá? Ó, vou colocar um zoom aqui, ó, pra gente ver, tá? Então aqui, gente, ó, eu comecei em 0 segundos. Vocês estão percebendo que o meu cursor está apontando aqui para 0 segundos, né? Olha só, vou até o final do ciclo aqui, ó. Olha quanto que ele deu o final do ciclo, gente. Aqui, ó, olha só que legal. Aqui, deixa eu marcar aqui com o cursor. Olha só, comecei em 0, terminei. Concorda comigo que um ciclo de uma retificação por onda completa é isso aqui, ó? Olha só. Ele começou em 0 e terminou aqui. Então, um ciclo é isso daqui, ó. Tá vendo? Um ciclo é exatamente esse pedaço aqui. Porque esse sinal azul é o canal B do meu osciloscópio. O canal B do meu osciloscópio, ele está interligado num ponto aqui do circuito que é após a retificação do sinal. Concorda comigo? Então, gente, se eu der um zoom aqui, vocês vão perceber que eu comecei em 0. Acho que até atrapalhei aqui. Deixa eu ver se eu consigo limpar. Tá? Vamos colocar de novo. Ó. Aqui é 0. Deixa eu apagar aqui. Ó. Aqui começa em 0. Vou colocar aqui em cima para ficar mais fácil. Aqui começa em 0. Terminou meu sinal
8,3. Aí, ó. Vocês estão percebendo que aqui começou o meu sinal em 0 e um ciclo certinho aqui, ele parou em 8,3 milissegundos, não é? Parou certinho aqui em 8,3 milissegundos. Então, 8,3 milissegundos é a mesma coisa que 1 dividido por... vamos colocar aqui entre parênteses. Deixa eu achar aqui a científica. 1 dividido por 8,3 milissegundos, né? Seria a mesma coisa que 0,0083 segundos. A minha frequência aqui eu tenho que calcular em segundos, não em milissegundos. Olha só quanto que ele achou para mim. Uma frequência de 120 Hz, ou seja, tá certinho, né? Então, gente, a frequência aqui do meu sinal nada mais é do que o ciclo desse sinal contínuo pulsante aqui. Então, o ciclo começa aqui e termina aqui, não é? Quanto que deu aqui de período? 8,3 milissegundos, né? 8,3 milissegundos corresponde a quantos, né? Em segundos. 8,3 dividido por 1000 corresponde a 0,0083 segundos. Então, o que é frequência? Frequência é 1 sobre o período. Então, 1 dividido por 8,003 segundos é 1 dividido por 0,0083 segundos é a mesma coisa que 120 Hz. Ou seja, a frequência sobre a minha carga nada mais é do que 120 Hz, tá? Então, gente, aqui eu consegui encontrar a tensão, a corrente eficaz, que no caso aqui eu encontrei 1,1 ampere. Aqui na simulação ele deu próximo disso, né? Deu 1,05. Tá? Aqui na verdade é 1,09, né? Então vai dar próximo aí. Se eu pegar aqui, por exemplo, 11,009, é 1,1. Então deu um pouquinho de diferença aí, por causa do arredondamento aí do software, né? Aí eu encontrei a corrente eficaz, encontrei a corrente média e achei a frequência na carga, tá? Gente, novamente eu vou comentar com vocês, né, esse ponto aí. Deixa eu só simular aqui, pera aí. Novamente eu vou fazer esse comentário, presta atenção. A entrada do meu circuito é 220 volts RMS, né? No primário do transformador eu estou trabalhando com 120 volts RMS e a saída é 12 volts RMS. Presta atenção que a saída do transformador center tape aí é 12, tá? Então, gente, o primário é 220 e o secundário é 12. Presta atenção. No exercício aí vocês têm que verificar qual é a saída que o professor está pedindo, tá? Aqui eu estou considerando a saída como 12 volts, tá bom? Isso aqui não é uma correção de um exercício, isso aqui é um exemplo que eu estou fazendo aqui para calcular, ok? Bom, gente, vou ficar por aqui, espero que esse vídeo tenha ajudado vocês, tá bom? Forte abraço.